Muito boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui. Um aquecimento de evangelização infantil, todo mundo responde, mas, né? Parece aquelas coisas de animador de festa, né? Boa noite! Muito bem. Hoje nós viemos pensar sobre a gente, sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre a nossa relação, por que nós estamos aqui, para onde a gente vai, essas questões que a filosofia vem discutindo há muito tempo, e que se a gente não conversa, a gente corre o risco de se perder. Hoje em dia a gente quer andar rápido, né? O objetivo de todo mundo é andar rápido. O melhor carro é mais rápido, o melhor celular é mais rápido, tudo mais rápido. A melhor comida é aquela que é feita mais rápida, né? Fast food. Tudo é o rápido. Relacionamentos também. Quanto mais rápido forem, melhor. E a gente talvez precisasse repensar essas prioridades, né? Porque nem tudo que é rápido é bom, é consistente e é satisfatório. Tanto é que depois a gente fica passando a vida toda em altos e baixos, porque as coisas que a gente fez não foram sólidas. Lembra dos 3 porquinhos? Cada um fez uma casa. E Jesus também fez a mesma comparação. A casa sobre a areia, a casa sobre a rocha. E essas alternâncias da vida da gente, a doença mental dos nossos tempos é o transtorno bipolar, não é por acaso, porque estamos todos nós indo e voltando, a vida é uma montanha russa. A gente precisa pensar o que está acontecendo, por que isso acontece na nossa vida, né? Se é o transtorno, se é a doença, se é o problema de nossos tempos, ele tem a ver com a sociedade. No tempo em que Freud se estabeleceu, desenvolveu a teoria dele, a Inglaterra vitoriana tinha o fenômeno das mulheres histéricas. E ele, com a sua lucidez, ele percebeu que havia uma conexão entre a doença mental e a cultura social. A mulher altamente reprimida na sua sexualidade na época acabava explodindo em situações que eram caracterizadas como a histeria. Nós também, para nós entendermos por que a nossa vida tem tantos altos e tantos baixos, talvez mais tantos baixos que tantos altos, mas a gente sempre tem essas mudanças drásticas e repentinas de humor, de situação, de perspectiva, esperança, desesperança, pessimismo. Isso tem a ver com o nosso modo de vida. Essa doença mental tem a ver com tudo isso que está estabelecido por aí. Também está lá no Evangelho: não coloquem os vossos corações aonde a traça rói e a ferrugem corrói e os ladrões levam. Quando você coloca o teu objetivo nas coisas, o destino das coisas é se desagregar. Quando a gente coloca a nossa vida no consumo, o objetivo dos objetos que a gente compra, eles foram programados para ficarem obsoletos. Então você compra e lhe dá uma satisfação, mas essa satisfação necessariamente leva a uma frustração logo depois. Você compra o carro, o celular, a televisão, o aparelho mais atualizados e eles estão programados para dali a uma semana, no máximo 2, já serem superados por outro produto mais atual. E aí você, que saiu da loja todo animado, chega em casa e a sua cunhada tem um celular melhor. Você sai da euforia direto para a depressão. E isso você sai por quê? Porque nós estamos programando as nossas vidas, nós estamos nos agarrando nos fatores que têm um ciclo assim. E a gente, quando está agarrado nas coisas que mudam muito, a gente vai junto com as coisas, vai junto com o consumo, vai junto com esses valores. A
própria história do cristianismo é muito desafiadora como fenômeno social, porque não houve nenhum fenômeno social que repartiu a história como Jesus repartiu. Não teve nenhum outro fenômeno social que causou posições tão drásticas entre os seres humanos. Do cristianismo surgiram santos como São Francisco, Santa Clara, seres fantásticos que nos ajudaram muito, que são luzes, que são faróis. Pesquisar, conhecer a biografia desses seres é muito interessante. Mas também saíram torturadores, guerreadores, a tortura feita em nome de Jesus, como a Inquisição, a guerra feita em nome de Deus, como as cruzadas, a perseguição feita em nome de Jesus e de Deus, como no caso das noites de São Bartolomeu, em que foram assassinados em suas camas mais de 300 protestantes por serem divergentes à igreja. O que acontece? Que onde Jesus chega, parece que dividem-se as pessoas drasticamente. Como entender esse fenômeno social histórico de que surge uma força tão magnífica e algumas pessoas vão para o bem e outras para o mal? Como entender que Jesus ficou com os próprios discípulos por 3 anos, um vendeu ele, outro, o melhor deles, negou 3 vezes. E não negou assim por um acaso, não foi um acidente. Pedro foi avisado poucas horas antes. Jesus olhou nos olhos dele. Imagina, você na frente de Jesus, ele olha nos seus olhos e fala assim: ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Ele: como? Eu? Não. Pode ser pessoa de outro partido, de outra religião, de outra raça. Pode ser uma mulher, porque mulher é isso, mulher é aquilo, outra religião. A gente sempre acha que o problema está nos outros. Mas eu? Não, eu não, mestre. Disse João, disse Pedro a Jesus, com a maior convicção. Quando Jesus foi preso e ele seguiu o mestre, aí identificaram ele: eu conheço você. Você estava seguindo esse cara aí que está em julgamento. Ele falou: eu? Não, você deve estar me confundindo, olha bem. Aí outra vez e outra vez. Quando perguntaram pela 3ª vez e ele negou, cantou o galo. Quando cantou o galo, eu imagino que caiu a ficha. E dizem os evangelhos que Jesus, aonde estava, virou e o olhou nos olhos, imagino eu que com todo carinho, toda a compreensão, sem nenhuma censura, porque não era a postura do mestre. Mas o frio na espinha que ele deve ter ficado, deve ser uma coisa para guardar para a vida inteira. Tanto é que no próprio livro Paulo e Estevão, que é um livro fantástico, que eu recomendo para todos vocês, um dos melhores e mais bem escritos romances da literatura espírita, ali fala de como marcou a alma do discípulo aquele momento de negação, como ele levou o tempo todo na vida dele como um chamamento à humildade, porque ele era o símbolo máximo, ele era a referência do cristianismo novo, e ele o tempo todo lembrava: eu neguei o mestre 3 vezes, para fazer o quê? Menos, baixa a tua bolinha, você não pode se endeusar, se idolatrar. E os seguidores de Pedro, os que sentaram no famigerado trono de Pedro, seguiram essa mesma linha da humildade? Já pode-se falar pelo próprio trono de Pedro. Que trono de Pedro? Que trono é esse? Não há um trono de Pedro. Essa é uma invenção humana.
E todos os que sentaram ali, de alguma forma, tiveram que lidar com esse Fausto, com essa idolatria, com esse personalismo que é ser o dirigente máximo de uma mega instituição mundial, como esse Papa agora, muito simpático, muito lúcido, falando coisas muito interessantes, e por isso tudo numa situação de um risco extremo. Já imaginou as dificuldades que um homem desse vive? Falando a favor de homossexuais, de pessoas casadas novamente. Pessoas recasadas na Igreja Católica sempre foram discriminadas. Não, mas aí... É muito interessante a vaidade e como separa. Como é? O que fez pessoas que tiveram contato com Cristo, algumas se iluminarem e outras atolarem, outras errarem tão fragorosamente? Tem muita gente que hoje fala: eu me transformei, encontrei Jesus. Parece fácil, né? Realmente, o próprio Jesus sabia que ele veio numa família colocar 3 contra 2. Ele não veio para trazer a luz, mas para trazer espada. Vocês eu sei que não tem problemas na família por causa de religião, né? Todos aqui são amplamente tranquilos, há um diálogo bom entre as pessoas, todo mundo, né, frequenta e se une dentro de uma mesma linha. Mas como querer que todos sejam espíritas numa família? A forceps, uma algema? Como querer que todos sejam budistas, evangélicos, católicos numa mesma família? Só se for com lavagem cerebral. É a liberdade do ser. Mas Jesus não falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim? Falou. Isso quer dizer que só o cristão é que chega ao céu e que se liberta espiritualmente, não é verdade? Todos os muçulmanos, todos os budistas, ou seja, a maioria da terra está condenada. Em compensação, nós que somos cristãos estamos no caminho certo. Será que essas duas ideias são verdade? Vocês acham que todos, pelo que vocês veem aí, vocês acham que todos os cristãos estão bem na parada? Nós estamos na época que líderes cristãos são pedófilos. Líderes cristãos são pegos com malas e malas de dólares entrando ilegalmente nos países. Vocês acham mesmo que por ser cristão a gente já está bem? Ah, não, que bom, né? É das outras religiões, mas por ser espírita, vocês acham também? Ah, gente, é só pôr o rótulo de espírita depois de você morrer, já leva uma canetinha. Quando morrer, fala para pôr uma canetinha aqui no defunto. Aí você coloca aqui na testa assim: espírita, e os seus problemas se acabaram. Você vai pro paraíso direto? Não, para nosso lar pelo menos. Não é nada, gente. Não é nada. É significativo que os orientadores espirituais falam de um hospício, especialmente para religiosos, que existe no mundo espiritual e que tem uma extensa ala para espíritas. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não precisa consultar o caderninho do seu plano de saúde, porque ele atende, nossa, não é SUS, ele atende direto. Então fica tranquilo, viu? Nós precisamos entender, porque não é só através da história que o cristianismo gerou anjos, santos e demônios, e tiranos e pedófilos. É em nós mesmos, gente, porque nós já somos cristãos há muito tempo. Provavelmente nós já somos cristãos há quase 2000 anos. E estamos aqui ainda. Se estamos aqui é porque não aprendemos. 2000 anos numa mesma matéria e não entendemos ainda. Primeira obrigação nossa é baixar nossa bolinha.
é entender que nós ainda gostamos de ter medalhinha, tatuagem, Bíblia dourada. Eu não sei por que a Bíblia tem que ser dourada, mas Bíblia dourada no canto da sala, quadrinhos, tudo a gente tem. Mas onde está Jesus? Onde está o Jesus que realmente transformou pessoas que erraram muito, como Pedro, em realmente santos? Onde está Jesus que transformou Paulo, que hoje é venerado como um dos maiores apóstolos de Jesus pelo trabalho que ele fez, não estava entre os 12, mas que foi o primeiro assassino e perseguidor de cristãos? Madalena, que tinha tido uma vida toda de desmerecimento, de autossubjugação aos valores da época, e que conseguiu se transformar e ter uma vida maravilhosa. O que está faltando para a gente? Deixa os papas que erraram, os pastores que roubam, os médiuns que também trocam favores, a cigana do amor que está em tudo quanto é poste, satisfação garantida, seu dinheiro de volta. Deixa o filho da Zíbia Gasparetto que quer enriquecer com a mediunidade. Deixa. Pergunta você: por que Jesus não transforma você? A mim, por que não? O que é o divisor de águas? Vamos lá, analisa as relações. Às vezes, pessoas fazem o que o seu filho faz e você condena. Quando você vai pensar, você fala assim: mas o teu filho também faz. Às vezes você o teu filho faz uma coisa e você condena, e o teu filho joga na tua cara. E você não fazia isso na tua adolescência? Não é verdade? Quem tem filho sabe como é que é. Só que a gente se encaixa e a gente perdoa situações quando há um fator. Tem um fator que transforma relações. Por exemplo, a minha avó falava que se eu tivesse um outro filho, se ela tivesse um outro neto, eu não ia querer nem saber, só queria amar aquele primeiro. Nasceu o segundo, pronto. Mudou completamente, já estava lá fazendo tudo pelo netinho. Não é assim que as coisas acontecem? Às vezes um pai e uma mãe tem dificuldade em manter o filho na escola. Faz isso, faz aquilo, não consegue. O filho arrumou um colega que vai sempre para a escola, que gosta de estudar, muda tudo. O fator que muda as relações humanas é o fator emocional. Com emoção, com um vínculo afetivo, as pessoas vão para qualquer lugar. Sem vínculo afetivo, o melhor lugar fica ruim. É importante a gente perceber isso. Muita gente despreza a igreja, despreza as religiões, despreza o caminho da espiritualidade por todos esses erros e todas as erros tão amorosos, essas dificuldades que a igreja e que o cristianismo teve ao longo dos séculos. Eles estão certos de criticar as instituições? Estão certíssimos. Todas as instituições humanas erram e erram muito. Eles estão errados em confundir a religião humana com Deus. Esse é o erro fundamental. Porque se você entrar numa casa espírita, você vai saber de fofoca. Tem fofoca em casa espírita? Não, aqui só tem anjo. Tem inveja aqui? Tem brigas, tem maledicência, tem todos os problemas humanos você vai encontrar aqui, gente. Fazendo uma propaganda boa, né? Para você ser trabalhador da casa. Seja trabalhador da casa. Você vai ver todos os problemas humanos aqui dentro, gente. Todos. Por quê? Porque são seres humanos. Agora, quando você percebe, quando você tem um vínculo afetivo com uma pessoa, você ultrapassa os defeitos dela e consegue olhar dentro dela. Foi por isso que Jesus olhou para nós. Imagina,
Ele olhou para nós naquela época, talvez nós mesmos, mas alguém da nossa estatura espiritual e falou para assim: vós sois deuses. Como é que Jesus viu Deus dentro da gente? Você acha que é Deus? Quem acha que é Deus, levanta a mão. Vamos lá. Ninguém levantou. Mas se a gente acha que não é Deus, se Jesus acha, quem é que está certo? Nós somos cristãos. Jesus falou que nós somos deuses. Eu perguntei quem acha que é Deus, todo mundo achou que não. Nós somos deuses, mas nós não estamos deuses, evidentemente. Mas o olhar de uma mãe, o olhar de um pai desde cedo, até o chute na barriga, não é clássico isso? Chutou na barriga vai ser o quê? Jogador de futebol. É lógico que quem leva o chute na barriga pode não gostar tanto assim. Jogador de futebol. Morde o bico do seio. Nossa, que mandíbula forte. Os dentes, olha. Por que a gente consegue ver as dificuldades, os erros e a própria dor e transformar isso em coisa positiva com os filhos? Por quê? Como é que Jesus olhou para a gente, para nós aqui, e falou: vós sois deuses? Como que ele foi capaz de falar isso? Como é que um agricultor olha um punhado de sementes e fala assim: que belo milharal? Porque o amor faz com que a gente não veja o que está, mas veja a essência. E na essência nós somos deuses. Na essência nós temos transformação. Na essência nós somos amor. E o que fez a diferença entre algumas pessoas que olharam o Cristo e que se afundaram na briga de poder, se afundaram na briga de dinheiro, e outros que, tendo o mesmo Cristo, se elevaram e se transformaram espiritualmente, foi exatamente sentir Jesus. Porque citar o Evangelho e falar capítulos e versículos está cheio de gente que faz. É só ter boa memória. Eu, por exemplo, não tenho. Eu consigo relacionar capítulos e versículos, mas trazer Jesus para o coração é o grande desafio. Nós precisamos realmente ver Jesus lá fora e dentro da gente. A grande transformação. Por que ele veio pessoalmente, sendo governador espiritual da terra? Por que ele precisou vir pessoalmente aqui? A gente se pergunta isso quando lê as obras que dão essa dimensão alta, a caminho da luz, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tem coisas que você pode falar. Muita gente podia falar a mesma coisa que Jesus falou. Aliás, muita gente já tinha falado. Quando ele falou: conhece a ti mesmo, estava escrito no oráculo de Delfos 500 anos antes de Cristo. Mas qual a diferença? Então por que Jesus precisava vir para cá? Porque se ele vinha ensinar o amor não é ensinado teoricamente, sabe? Junte a parte A com a parte B. Não é uma coisa racional. Não é uma coisa intelectual. Ele veio fazer o quê? Exemplificar o amor. Exemplificar. Essa é a grande transformação que ele veio trazer. Portanto, essas brigas teológicas, os cristãos, parece a grande questão é se pode ter um quadro ou não pode ter, se pode ter uma estátua de santo ou não pode ter. Vocês acham realmente isso importante? Se Maria era virgem, se ela foi virgem ou não foi virgem, muda o quê? Se Madalena teve um caso com Jesus ou não teve, e isso parece que é a coisa mais importante. Por causa disso as pessoas se matam. Vocês acreditam nisso? As pessoas se matam por causa desses detalhes. Enquanto isso, a mensagem, o exemplo fulgurante de Jesus passa. Porque nós estamos distraídos com bobagem. Nós estamos distraídos com bobagem. Por que a gente está distraído com bobagem? Porque a gente pega as coisas
para o nosso gosto, para o nosso ego. A gente deixa de ver o principal para ver só o acessório. Por exemplo, tem às vezes briga conjugal, quando as relações já estão mais desgastadas depois de alguns anos, em que um fala para o outro assim: mas você não vê nada de bom? Só tem coisa errada. Não é verdade? Estou vendo um monte de gente fazer assim, viu, gente? Acho que o problema familiar está acontecendo por aí também. A gente tem esse olho do amor, esse olho da transformação, esse olho de ver o potencial, de ver o verdadeiro sentido, o verdadeiro destino das pessoas, a grande riqueza que há por trás dessa aparência pobre que nós temos. Vocês não estão feios não, mas é que a aparência das pessoas, a superficialidade de todos nós, ela é ruim, ela é mesquinha, ela é o que nós estamos, é a casca que nos envolve. Sabe qual é o nome dessa casca que nos envolve? Ego. Sabe do que é formado o ego? Medos, culpas, preconceitos, que como pequenos papéis numa máscara de papel machê vão formando a tua máscara. E como o próprio nome diz, máscara é uma má cara. São más caras que recobrem o nosso rosto. Nós não somos nada disso. O Espiritismo deixa claro: você não é nem homem nem mulher, nem homossexual também. Você não é branco, você não é negro, você não é espírita, você não é brasileiro. Tudo isso que você pensa que é, você não é. Nós só estamos momentaneamente. Quem acha que é muito melhor por ser rico, quem acha que é muito melhor por ser branco, por ser homem, por ser mulher, bobagem. É tudo questão de momento. Deixa esses apegos, deixa esses orgulhos de lado e vai no essencial. Nós precisamos nos encontrar com Jesus, mas no essencial. Assim como nós precisamos nos encontrar entre nós mesmos no essencial. E o essencial é sim o amor. Deixarmos essas coisas de lado, deixarmos de dar tanta importância para os problemas de momento, para enxergar: nós somos deuses e Deus é amor. Quando esse vínculo afetivo, quando a gente conseguir falar assim: eu quero buscar o amor nas minhas relações, não só com a minha esposa, não só com os meus filhos, mas buscar o amor com os animais, com os vegetais. Qual é a diferença? Que a mesma plantinha eu dou um vaso para a senhora, um vaso para o senhor, dela vai bem, para o senhor murcha. Por quê? Tudo na vida vai depender não da quantidade de água, nem necessariamente no lugar ao sol que se coloca, mas no trato, na atitude, na pegada que você tiver em cada uma das suas relações. Esses são os exercícios que a vida está te dando. A gente toda hora corre atrás de gurus. Osho, Rajneesh, o Krishnamurti, lê as coisas todas, querendo saber aonde está o grande livro, o grande mestre para nos elevar espiritualmente. Nós temos um grande livro, nós temos grandes mestres para estudar. É lógico que Jesus e o Evangelho facilitam muito, mas o grande livro para a tua vida tem como personagens teu pai, tua mãe, teus filhos, teus colegas de trabalho, as pessoas mais constantes na tua vida. Qual é o enredo desse grande livro? Você que sabe. As relações, as dificuldades que você vive com essas pessoas são um grande desafio que a vida programou para você. Não há erro. Quando a gente vive em cada uma dessas situações exercícios de amor, de paciência, de perdão, de persistência, a gente vai poder fazer a ponte que estava faltando, encontrar o elo perdido que tem nos dificultado essa relação com o Pai, essa relação com Jesus, essa relação com o amor, que não está só na outra pessoa, mas está
aqui dentro. Porque você não pode amar o próximo se não amar a si mesmo. E você também não pode nem amar o próximo e a si mesmo se não amar a totalidade. Porque Jesus deixou muito claro o sentido da vida, o objetivo da existência, o que está por trás de todas as experiências humanas é nos integrarmos plenamente pelo amor a tudo que existe, a todas as pessoas, a todas as criaturas humanas, a todos os átomos da Terra, a todo o sistema solar, a todos os outros sóis, aos 100 bilhões de sóis que tem na Via Láctea, aos 200 bilhões de galáxias que tem no universo conhecido, e ao que quer que haja no universo desconhecido, que por ser desconhecido a gente não tem a menor possibilidade de saber. Nós somos um organismo, célula brigar com célula e ambas irem para a doença tem sido a nossa ignorância. Nós somos um corpo. O que faz bem para mim precisa fazer bem para o outro. E assim nós vamos estar num corpo, viver numa totalidade que a gente pode chamar de Deus. E o que une todas as células é o amor. É isso que nos faz o corpo. Quando você sente isso, você está em totalidade. Quando você não sente, fica uma célula brigando com a outra e todos nós seremos agentes cancerígenos. Muito obrigado.